agradeço imenso, inicialmente, pelo convite a me direcionado pela nossa querida professora e educadora e um agente cultural de Campina Grande, a doutora Giovana de Aquino Fonseca, que é a nossa coordenadora de educação patrimonial nas escolas em Campina Grande, junto à Secretaria, Municipal de Campina Grande. Então, está participando da terceira Semana Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Campina Grande, cujo dossiê deste ano, Dialogando Experiências em Educação Patrimonial, para mim é de uma grande alegria, e me sinto honrada em fazer parte dessa história, dessa memória, nesta luta que se trava desde muitos anos, Eu conheço o trabalho da professora Giovana e conheço também o trabalho de inúmeros agentes, seja vinculado a questões mais oficiais da Secretaria de Educação e Cultura de Campina Grande, da Paraíba, ou também eu que estou vinculada há tantos anos, de forma colaborativa, aos colegas profissionais e técnicos do IFAM Nacional, assim como também valorizar o trabalho do IFAEP, nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Eu sempre falo que compreender a educação patrimonial é uma busca de superação do que a gente chama de esquecimento. E qual a importância de superar, de certa forma, o esquecimento, Porque quando a gente pensa, como diz o Legoff, em memória, quando a gente pensa também em esquecimento, primeiramente, como diz Legoff, a memória é um elemento extremamente essencial do que se costuma chamar de identidade individual, mas também identidade coletiva, Cuja busca é uma das atividades fundantes, fundamentais dos indivíduos, da sociedade e do próprio Estado, ou dos poderes constituídos em um Estado, que possa garantir a plena exercício da cidadania, Portanto, direito à memória, direito ao patrimônio, direito à história, antes de tudo, enquanto ao exercício da cidadania, enquanto às práticas e políticas públicas, municipais, estaduais ou da própria União, antes de tudo estar cumprindo aquilo que nos leva enquanto compreensão de direitos e deveres, que é a nossa Carta Magna, E a Constituição de 88 garantiu efetivamente no seu artigo 216 de que constitui direito, Constitui um direito que deve ser garantido nos aspectos de políticas públicas municipais, estaduais e da União, garantir a todo cidadão, a todo homem e mulher, a todas as comunidades e sociedades, seja das áreas urbanas, rurais, das comunidades tradicionais, dos grupos étnicos, o direito à memória, o direito ao patrimônio. E a gente sempre se pergunta, mas como é possível efetivamente nós construirmos a possibilidade deste direito? Porque uma coisa é pensar no direito, na realidade, enquanto discurso, E como é possível nós, efetivamente, buscarmos fazer com que esta legalidade, esse direito se torne prática? Infelizmente, no nosso Brasil, temos uma belíssima Constituição, uma das mais democráticas do mundo, E quando se pensa a prática dessa Constituição, quase que se torna letra morta, Então, é preciso que cada vez mais nós estejamos juntos de forma unívoca,
numa tentativa de pôr em prática uma educação efetivamente democrática, uma educação que garanta também um dos pilares dos direitos humanos, né, especialmente vinculado à Unesco, que é o direito à memória, que é o direito à informação, que é o direito ao patrimônio. É um dos grandes pilares dos Estados nacionais de direito ditos democráticos. E quando eu digo Estados nacionais, é a gente transcender a ideia de identidade nacional, né? Mas fazer e levar em conta com responsabilidade como é possível construir cidadania valorizando os direitos locais. E quando eu digo direito ao acesso à memória e patrimônio na perspectiva local, eu estou falando nessa força da municipalidade. Não é? Como é que os poderes constituídos em um município, né, como é que as câmaras de vereadores dos municípios brasileiros, como é que as instituições e organizações governamentais e não governamentais, as sociedades organizadas, além de todas as demandas e reivindicações daquilo que constitui a plena cidadania, né, como direito à saúde, como direito efetivamente à segurança, não é? Como direito à educação de uma forma mais universalizante, são garantias necessárias, básicas, para que efetivamente eu me sinta uma cidadã, né? Que tem um sentido de cidadania. Mas ultrapassando a ideia de cidadania, que isso ultrapasse e que valorize os conceitos mais atuais que nós temos, que é o respeito à diversidade. E quando eu estou falando de respeito à diversidade, quando eu estou falando do tipo de educação que respeita as diferenças, que respeita as diversas memórias, que respeita as diversas histórias, eu estou falando que, por exemplo, a minha memória enquanto Jussiene, professora Jussiene, há mais de 27 anos formando homens e mulheres no ensino superior do Brasil, especialmente em licenciaturas, e isso é que me deixa extremamente feliz. Entre 8 anos que fui professora da licenciatura, 8 anos vinculado à formação de professores no curso de pedagogia no estado do Tocantins, não é? Há mais de 20 anos enquanto professora formadora de licenciaturas do campo da história, mas também do jornalismo, serviço social, né? No entanto, o que mais me chamou a atenção nessa minha trajetória de 27 anos de carreira foi essa luta pela valorização do patrimônio cultural brasileiro, né? E quando eu sempre digo patrimônio cultural brasileiro, isso para mim se traduz no patrimônio cultural local, porque nós somos muito mais lembranças do nosso lugar de constituição das nossas histórias individuais. Nós lembramos muito mais das nossas tenras idades e construções de narrativas e memórias da nossa rua, dos nossos bairros, dos nossos municípios, do que a gente se constitui de chamar de Brasil, né? Nós somos muito mais as relações de sociabilidade que constituímos no sentido de pertença, no sentimento de pertencimento, nas construções de identidades de grupo e coletivos, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do que a gente convenciona falar em identidade nacional, né, etc. E então isso para mim sempre foi muito caro, né? Pensar uma educação transversalizada, pensar naquilo que a Lei de Diretriz e Base da Educação, a partir da Constituição de 88, ficou imbuída de construir temas transversais, né? Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que passou realmente a revelar a importância, né? De uma educação que dê direito à memória, de uma educação que dê direito à história dos protagonistas, que tantos e tantas décadas no Brasil foram esquecidos.
né? As histórias orais, as memórias, os patrimônios materiais e imateriais de protagonistas e sujeitos dos bairros, por exemplo, trazendo para a experiência de Campina Grande, né? Eu sou Jussiene Ricardo Apolinário, primeiramente, uma mulher que tem uma memória e história que se constituiu no bairro de José Pinheiro. Tudo que eu consigo lembrar da minha constituição enquanto ser humano, enquanto agente de lembranças, de identidade, de sentimento de pertença, foi a rua Estácio de Sá, José Pinheiro. Foi na rua Campos Sales, em que também morei. Silvio Jardim, em que morei, não é? Vizinho, por exemplo, o bar do Ciboleiro em José Pinheiro, em que morei há algum tempo, por exemplo, né? Então, é preciso que cada vez mais a gente compreenda que quando se trata de educação patrimonial, quando se trata de patrimônio cultural, a gente tem que ultrapassar a barreira daquela visão elitista, né? Em que tudo que se convencionava falar em patrimônio, em memória e história de uma cidade estava interligado a uma elite, né? Ou política, ou de poder econômico de uma cidade. Ou seja, nós colocávamos às margens, né, os chamados desclassificados patrimoniais, como se os reais sujeitos, os trabalhadores e as trabalhadoras, aquelas homens e mulheres dos bairros que tinham todo uma tentativa, né, de deixar seu legado, por exemplo, as benzedeiras, as mães de santos, né, dos vários terreiros, do candomblé, da umbanda, não é? Aqueles contadores de histórias daquele bairro, né, que são narrativas maravilhosas, não é? As quituteiras, aqueles que vendiam os doces nas portas, né, e que revelavam toda a beleza dos saberes e fazeres, não é? Tudo isso é de extrema importância para que a gente possa estar construindo cidadanias efetivas, não é? E isso sendo repassado nos ambientes escolares, mas também nos ambientes não escolares, como as SABs, né? Os clubes de mãe. Quer dizer, é uma educação patrimonial que perpasse efetivamente uma forma de consciência, de cidadania, de consciência política, de consciência de memória, de história. E eu diria que os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, por exemplo, que eu tenho imensa respeitabilidade pela nossa querida Giovana de Aquino, que ela vem fazendo trabalho junto à coordenação de educação patrimonial nas escolas, absolutamente lindo, que merece todo o meu respeito, né? Quando eu me deparei, por exemplo, no Assis Chateaubriand, com exposições de resultados de formação de educadores e de formação e consciência das crianças nas escolas de Campina Grande, sobre as histórias dos seus bairros, né, vinculado também às histórias dessas escolas. E isso me fez muito feliz, porque de 2016 a 2017 eu assumi, né, eu estou tutora de um projeto maravilhoso da Universidade Federal de Campina Grande, não é? Em que sou professora do curso de História, formando professores, mas que assumi o PET Educação Conexão de Saberes, e dentro do PET Educação Conexão de Saberes eu tenho 12 maravilhosos alunos e alunas bolsistas, em que nós escolhemos como principal objetivo do desenvolvimento de planejamentos anuais nos últimos 3 anos, trabalhar com educação patrimonial,
nos bairros de Campina Grande, não é? E especialmente nos últimos 3 anos, quando eu assumi, que antes era a professora Keila Queiroz, não é? Quem criou este PET de uma forma sábia, eu passei a trabalhar com o bairro de José Pinheiro, até porque eu sou do bairro de José Pinheiro, minha mãe, Juraci Ricarte, né? Ela está, junto com meus familiares, minha tia, há mais de quase 70 anos, numa casa na Estácio de Sá, em que todas as minhas memórias e histórias e toda a minha escolaridade se deu naquelas escolas do bairro de José Pinheiro. Então, já que eu ia trabalhar com educação patrimonial, por que não voltar às minhas origens e fazer com que esses bolsistas sintam a experiência de estar, não é, sendo recebido não só pela direção dessas escolas, mas pelos professores de história. Por exemplo, nós escolhemos a escola Assis Chateaubriand, do Municipal de José Pinheiro. Portanto, o PET Educação, Conexão de Saberes e meus 12 bolsistas mais colaboradores, nós passamos a perceber a necessidade de que, para trabalhar com crianças, por exemplo, da segunda fase do ensino fundamental, para que você atraísse os olhares, para que eles se sentissem coparticipantes desse processo dinâmico da educação patrimonial, era necessário que os próprios nossos bolsistas pensassem em construção e criação de jogos educativos. E eles criaram mais de 5 jogos educativos só com temas respeitantes ao bairro de José Pinheiro, né? E isso no campo da história, mas também lembrar que o PET Educação está contido a alunos de geografia, de pedagogia, de letras e de história, né? Mas claro que o ensino de história, a gente sabe que é um dos principais espaços de possibilidade de se trabalhar com a temática da educação patrimonial. Portanto, e desde a primeira fase escolar, até mesmo nas chamadas primeiras letras, né, é possível que se consiga, numa linguagem, falar com a criança sobre memória, sobre história, sobre cidadania, e fazendo com que, na sua linguagem de compreensão e construção de subjetividades, já se passe a sentir herdeiros, né, das suas próprias historicidades, fincadas em contos, né, de certa forma, memórias fundantes da sua rua, do seu bairro, da sua escola. Né? E trabalhar com a educação patrimonial, aquilo que nós optamos dentro do PET Educação, buscando sim, não repasse de forma mecanicista para essas crianças, mas extremamente lúdicas, utilizando de jogos pedagógicos, de dinâmicas pedagógicas, nos colocando de lado aquela forma cartesiana e mecânica, né, e conteudista, de estar passando e achar que eles vão compreender educação patrimonial de forma conceitual e conteudista e textual. Não, mas numa prática pedagógica extremamente dinâmica e que através de jogos educativos, da forma lúdica de ser criança, eles passassem a compreender, por exemplo, quando nós em um dado momento na escola, em uma turma que nós escolhíamos para o 7º ano, 8º ano, nós pedíamos que elas desenhassem qual o lugar da sua escola que mais está identificado com aquela criança, que ela mais tem lembrança de que ela teve momentos importantes, momentos singulares, marcantes, quais os lugares de toda a sua escola, não é? Em que ela diz, não, esse é um lugar que me marcou. Então as crianças desenhavam, umas desenhavam a quadra de esporte, né? Outra desenhava a biblioteca, entende? A sala de aula, cada uma dentro da sua espontaneidade registrava suas marcas de memória vinculada àquele patrimônio que para ela era caro, que era a sua escola, né? E é muito interessante também em alguns momentos quando nós queríamos fazer tipo uma cartografia cultural daquelas crianças. Por exemplo, o que é que mais elas têm lembranças das suas ruas? Quais os principais fatos? E a gente tem que lembrar como são crianças, de certa forma, né? Vinculadas a classes sociais, extremamente simples e tem muitas dificuldades
nas questões socioeconômicas, existem alguns traumas pessoais dessas crianças, dificuldades no aspecto alimentar dessas crianças, de saneamento, mesmo com todas as dificuldades, elas sempre, você pedindo que façam uma prática de rememorar, de revisitar o seu passado, elas tão pequenas, tão maternidade, elas conseguem levar as suas histórias dos avós, dos tios, das mães, não é? E elas começam a falar de si, entende? Ela começa a criar, a revisitar e dizer, não, eu tenho lembranças, a minha casa em determinada rua, outras querem esquecer que são daquelas ruas, querem esquecer que são daquelas localidades extremamente violentas, elas negam, elas, não, eu não lembro o nome da minha rua, eu não lembro o nome do localidade, daquele bairro que eu pertenço, eu esqueci, mas por que será que aquela criança quer esquecer? Não é? E aí a gente já entra em outro fator, que é conhecer profundamente aquele ser humano e conhecer a subjetividade daquela criança. Por que elas representam seus espaços de patrimonialização de patrimônio e nega e quer esquecer? E aí você está lidando com os seres humanos, com as suas diversidades, com as suas dificuldades. E para, de certa forma, resumir as nossas experiências, né, e ações vinculadas ao pilar de extensão da Universidade Federal de Campina Grande, que eu me coloco enquanto atual tutora do PET Educação Conexão de Saberes, a importância desse PET em que ela está com 4 cursos colaborando com os seus graduandos, né, Geografia, História, Letras e Pedagogia, a importância singular não só para esses jovens que coparticipam comigo dessas experiências, extremamente importante, né, de promoção de práticas de cidadania no bairro de José Pinheiro, nas suas escolas públicas, municipais e estaduais, assim como este ano nós estamos com trabalhos desenvolvendo junto às escolas indígenas na Baía da Traição, porque eu sou professora também da licenciatura intercultural indígena, povo potiguara, é uma licenciatura promovida pela UFCG e interligada de forma colaborativa à organização dos professores indígenas potiguaras, né? Sou uma parceira já há mais de 10 anos e este ano nós planejamos para que esses mesmos petianos e petianas possa construir também as suas práticas de cidadania na formação de professores, na aplicação de metodologias de educação patrimonial junto às escolas indígenas, né? Mas com relação a toda a experiência de 3 anos com o bairro de José Pinheiro, a busca sempre foi uma construção de sentimento de pertença, não é? De identidade, de cidadania, de autoestima, especialmente nas crianças de ensino fundamental, da primeira fase, para que eles pudessem ter se sentido herdeiros e herdeiras desses espaços de memória que existem nesse importante bairro e comunidade de Campina Grande, que é o bairro de José Pinheiro, e que eles se sentissem herdeiros e com pertencimento às suas ruas, os seus lugares de memória desde a sua eternidade, mas que principalmente para que tudo aquilo que nós desenvolvemos junto a esses alunos, essas turmas de alunos dessas 3 escolas, que eles se tornassem principalmente agentes e que se construíssem enquanto crianças, adolescentes e adultos do futuro, no sentido de preservação e conservação, não é? Tendo como principal norte a sua própria escola, os seus espaços escolares, não é? Porque ao mesmo tempo que nós buscamos desenvolver uma consciência patrimonial, de educação patrimonial, de conservação e preservação, ao mesmo tempo estávamos interligando a educação ambiental, porque como eu já falei anteriormente, nós não podemos pensar a educação patrimonial vinculado da educação ambiental, porque sine qua non, ou seja, sem a qual não você pode desenvolver
uma qualidade, né, de educação patrimonial no ser humano, sem que ela tenha essa consciência também da importância de respeitar o meio ambiente que ele está inserido, né? E é muito interessante porque ao longo desses 3 anos, junto com as nossas reuniões, eu junto com os meus alunos e alunas, percebemos que de alguma forma podemos ressignificar junto a estas crianças do bairro José Pinheiro, com a metodologia da educação patrimonial, ressignificar nelas a própria história e memória dos reais protagonistas do seu bairro, da sua rua, né? E com elas identificamos através de trabalhos lúdicos com jogos educativos que meus próprios petianos criaram e nós já estamos editorando para a futura publicação de um livro, espero que até o ano que vem a gente consiga, até para ver se a gente também deixa disponíveis nas escolas, né, de Campina. Ao mesmo tempo valorizamos o patrimônio material de José Pinheiro, como as festas, as celebrações locais, não é? E promovemos oficinas, tá certo? Inúmeras oficinas também foram organizadas na própria UFCG para a própria formação desses petianos e petianas, para que eles tivessem condição e competências suficientes para trabalhar nas escolas com o ensino fundamental, né? Os métodos, efetivamente, de que nós trabalhamos no PET Educação Conexão dos Saberes, primeiramente nós formamos esses alunos e alunas para que compreendam a diferença de patrimônio material e imaterial, tangível e intangível, que faz parte, não é, que estão simbioticamente ligados numa comunidade, ou seja, naquilo que localizamos em um bairro, né? A ideia de patrimônio numa perspectiva local. Ao mesmo tempo, nós, antes de que eles adentrassem as salas de aula, fizemos um levantamento andando pelas ruas de José Pinheiro com esses meus alunos e alunas, para levantar os bens culturais de José Pinheiro, registrar de certa forma esses bens, tá certo? Fizemos antes de entrarmos nessas escolas e nos depararmos com os alunos e alunas em sala de aula. Visitamos as escolas, visitamos os diretores, visitamos esses parceiros e parceiras que foram extremamente importantes para que nossas ações pudessem ser realizadas. E eu agradeço imenso as direções dessas escolas, né? E é interessante porque houveram resultados e, de certa forma, impactos, não só para os meus petianos, graduandos de 4 cursos da UFCG, mas percebemos impactos também, resultados de receptividade, de transformações de atitudes, de discussões em sala de aula com essas crianças da segunda fase do ensino fundamental, da escola de José Pinheiro, né, escola municipal Cista Teobrand, como a escola Antônio Vicente, né? Portanto, buscamos sim a construção de uma percepção acerca do patrimônio cultural, que a gente chama patrimônio cultural comunitário, né? Material e imaterial, despertando os sentimentos, como eu já falei, de pertença, de identidade, desenvolvendo habilidades também de criação de jogos educativos para os nossos petianos. E esses instrumentos lúdicos, de certa forma, extremamente deficientes, até mesmo no tocante às publicações de livros com temas de educação patrimonial, a gente percebe que há muita dificuldade de encontrar materiais pedagógicos, jogos educativos vinculados a essa temática. Então, nós passamos a criar esses jogos. Estamos agora tentando criar esses mesmos jogos de forma virtual, porque sendo em 2020, o PET Educação está com uma colaboração com o PET do curso de Informática, de Ciências da Informação da Universidade Federal de Campina Grande, né, assim como também com o PET de Engenharia Química, né, que trabalha com educação ambiental, todos os dois PETs. Então, nós, dentro dos resultados, a gente percebeu que houve uma certa forma de valorização das memórias individuais dessas crianças, ao mesmo tempo coletiva, né, enquanto referências identitárias desses indivíduos.
Esse projeto também, de certa forma, houve uma conexão com o passado da vida individual dessas crianças. Fizemos questão desses jogos fazer com que elas revistassem suas próprias memórias, dos seus avós e conectássemos com esses espaços, né, e equipamentos de memória que existem no bairro, como a SAB de José Pinheiro, o Círculo Operário, as próprias escolas localizadas nas ruas em que estão inseridas, quem são as nomeações que deram essas ruas, quem são esses protagonistas nomeados nessas ruas, não é? Esses nomes ou etnômios que foram dados. É muito interessante porque ao formarmos diversos grupos com jogos, 4 jogos sempre diferentes nos momentos das ambientações com essas crianças, elas ficavam felizes, né? Nós levávamos balões, levávamos lanches, né? É como se fosse um momento festivo. Essas crianças que nunca tiveram acesso a temas como educação patrimonial passaram a entender a importância desses temas. E essa aprendizagem, esse processo de ensino-aprendizagem realmente se dá na prática em que você traz esse tema, não de forma conteudista, como infelizmente as escolas, ainda, mesmo públicas e privadas em Campina Grande, teimam em desenvolver apenas as disciplinas de histórias de forma conteudista, que é terrível. As crianças muitas vezes ficam abominando história, não gostando da disciplina de história, porque muitas vezes não são tratados de forma lúdica, né? É possível você trabalhar com a história, com jogos educativos, com visitas, com trabalhos de campo e visitas em lugares de memórias de Campina Grande, com brincadeiras, com músicas, com vídeos, com PowerPoints extremamente dinâmicos. Com certeza é possível, dependendo da estrutura de cada escola, se realmente os poderes constituídos no âmbito municipal e estadual permitirem estruturas, não só predial, mas de recursos tecnológicos e didáticos, com certeza a formação de cidadania na perspectiva de respeito ao próprio equipamento escola, aos próprios ambientes escolares, as crianças vão despertar com a educação patrimonial e a educação ambiental o respeito, né? Quando eu dizia, olhem minha gente, eu sou filha dessa escola, eu estudei no José Pinheiro, eu estudei no Antônio Vicentes, e eles diziam, professora, e a senhora conseguiu hoje ser professora de uma universidade? E eu, claro, porque foi aqui que me permitiu a estruturação e o desejo e a minha vontade de querer mais, de poder ser agente de transformação na sociedade. E eles perguntavam, o que é ser agente de transformação? Né? E você, através de uma condução de uma linguagem que não seja academicista, que não seja arrogante, que não seja prepotente, você tocar nesses alunos, você, infelizmente, isso a gente dizendo hoje, tocar nesses alunos, nós estamos em plena pandemia, né? Isso nos fez distanciar, nosso ensino o ano inteiro está sendo presencial, online, como o meu também nas universidades. Mas eu tenho certeza que no momento que tudo isso passar, porque irá passar, né? E eu acho justo que não seja tão cedo aulas presenciais, porque esses professores e alunos merecem ser respeitados na sua integridade enquanto seres humanos, né? E a questão da saúde pública significa hoje aulas virtuais, remotas, à distância, significa que os poderes constituídos, as políticas públicas estão realmente protegendo tanto os professores e professoras, quanto as crianças, quanto os servidores técnicos, né? Esse é o momento de reflexão, é o momento de de dificuldades, de crise, de adaptabilidade, de adaptações mais necessárias, né? Como também eu espero que essa minha fala possa ter despertado no professor e na professora, nos estudiosos do campo da história, esse desejo de transformar numa perspectiva de compreender que para o próprio educador despertar consciência para a educação patrimonial, a educação ambiental, é justamente
assumir a sua prática de cidadania, não é? Porque ao mesmo tempo não adianta você construir a consciência de uma criança para questões ambientais e de patrimônio se o próprio interlocutor, se o próprio intermediário não tem despertado a consciência, a acessibilidade, a paixão, a respeitabilidade pela sua própria memória, pela sua própria história, né? O grande problema que nós percebemos é que muitas vezes esse não é um tema muito querido e muito valorizado pelos poderes e pelas políticas públicas, porque simplesmente, muitas vezes, eu sempre digo, né, você valorizar questões de patrimônio, questão de conservação, de preservação, você muitas vezes está lidando diretamente com lutas de poderes. Quantas vezes nós, o PET Educação, junto com outros movimentos, com outros, co-participantes da luta pela conservação, preservação, divulgação da memória de Campina Grande, nós não fomos às ruas reivindicar que edifícios não fossem demolidos, edifícios de Art Nouveau, Art Deco, de Campina Grande, pudessem ser conservados, até por serem muitas vezes já tombados como parte do centro histórico, né? Pela FAEP, e os poderes constituídos, muitos não se envolvem, porque está diretamente ligado a empreendimentos, né? A empresários, e isso para a gente é muito complicado. Então, nós também temos parceria, por exemplo, e eu tenho muito respeito. Eu ajudei a criar o Instituto Histórico de Campina Grande, fui a primeira vice-presidente, em que estava presidente, a minha querida amiga Ida Starkmiller, uma grande guerreira pela memória e história de Campina Grande. Foi ela, essa vontade de reaver, né, as práticas do Instituto Histórico Campina Grande, que tem vários momentos, várias historicidades que se tentou em outras décadas, mas ainda assumiu essa luta, e eu acreditei, dei o que eu pude colaborar também. Hoje nós temos como presidente o nosso querido professor, pesquisador, historiador, arqueólogo Vanderlei Brito, assim como ela hoje também como nossa presidente de honra, né? Sempre será nossa presidente, e que lutam incansavelmente e conseguiram recentemente a sede, com o apoio da própria prefeitura e outros parceiros e parceiras, e nós estamos cada vez mais nessa luta de valorizar a memória e a história de Campina Grande, não como ente, mas do seu povo, né, dos seus homens, das suas mulheres, não só dos grandes nomes, das grandes famílias, mas dos trabalhadores e trabalhadoras que estão nesses bairros, dos artesãos, dos artistas, não é? Daqueles parceiros que, de certa forma, valorizam as práticas culturais da nossa cidade, Campina Grande. Então, eu espero que todos e todas, nesse terceiro encontro maravilhoso sobre patrimônio cultural e educação patrimonial, que a prefeitura, né, junto com a nossa guerreira Giovana de Aquino, que é uma das mais emblemáticas lutadoras, né, como eu digo, a Aida Starmiller, o próprio Vanderlei Brito. A Giovana, para mim, é um grande destaque nessa busca dessa luta pela valorização e respeito ao patrimônio cultural em Campina Grande, material e imaterial, mas principalmente a prática das transformações de subjetividades, que é através da educação patrimonial. Dizer também que eu tenho textos publicados em livro e em artigos científicos, não é, sobre educação patrimonial, patrimônio cultural. Quem quiser ter acesso ao meu currículo e tentar saber onde estão esses textos, pode ir ao meu currículo Lattes, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq. Eu tenho vários livros publicados sobre ensino de história, né? Tanto na temática de educação patrimonial como na temática de ensino e educação escolar indígena, tá? E me disponho em outro momento, quem sabe nós
percebermos a possibilidade, junto com a Giovana, de fazermos e desenvolvermos oficinas de educação patrimonial para os professores do município e, quiçá, também do estado, do estado vinculado às escolas de Campinense, mas especialmente tratando do município de Campina Grande. Nós, tanto eu quanto os meus petianos e petianas, estamos para também colaborar, se possível, em oficinas. Eu estou escrevendo um livro sobre educação patrimonial, ambiental e turismo cultural. Espero que até o ano que vem eu possa estar lançando e que possa contribuir como quase que uma cartilha para que os professores de diversas áreas e disciplinas do município de Campina Grande, do estado da Paraíba, compreendam um pouco a importância de desenvolver consciências em salas de aula sobre a educação patrimonial, educação ambiental e educação turística, que também a gente não pode fugir à ideia de turismo sustentável, não é? E um turismo que não fica apenas levando em consideração as grandes festas, os grandes monumentos, ou os emblemáticos vinculados a famílias tradicionais de uma cidade, mas o turismo comunitário também, que é o que mais nós estamos discutindo em âmbito nacional e internacional, que eu faço parte, por exemplo, estive há algum tempo vinculado à embaixadora cultural do Convention Bureau de Campina Grande, fiquei muito feliz de ter colaborado, e que nós possamos, juntos com a Giovana, a Prefeitura e o Estado, desenvolvermos ações capazes de transformações de consciências pró conservação, memória e história de Campina Grande, pela metodologias ou práticas metodológicas escolares de educação patrimonial. Muito obrigada mais uma vez e que todo mundo possa se cuidar e com esperança, com muita esperança, para que tudo isso passe logo e possamos estar muito mais de forma presencial. Muito obrigada.